tá? Dedinho. Segura o canudinho. Tá? E ergue o dedinho. Não, Esse caralho. Vai. Você acha que isso aqui tá bom? Então vai dar uma olhada no site da Spartan, compre 2 bermudas, leve 3, cupom AST10 e mais 10% pagando à vista. Muito bem, era mais ou menos o que eu imaginava então, e agora eu queria uma opinião a respeito desse confronto aqui que a gente vai assistir, que aparentemente foi aquilo que a gente acabou de falar do Ramizão. O Ramon recebeu um convite ou sinalizou que gostaria de aparecer, e apareceu, foi lá e apareceu, e o pessoal fala muito que isso aqui é só um guest pose, que não tá valendo nada, e não sei o que. É claro que não tá valendo nada, a gente sabe disso, mas tudo no bodybuilding é referência, e especialmente o palco. Quando a gente vê os caras no Instagram, quando a gente vê não sei o que, é uma referência, só que é uma referência mais pobre. Aqui não, aqui é um palco com iluminação padrão, com 2 atletas de ponta, que a gente pode analisá-los lado a lado, sem montagem, sem nada disso. E o que ficou claro aqui, acho que para todo mundo, é que o Ramon acho que está num off mesmo, total, completamente off. E o Kaletinski parece que fez até uma finalização para aparecer nesse guest post. O que você achou disso aqui? Puta, cara, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso, meu. Eu vou começar assim. Vou analisar eles individualmente primeiro, porque comparar os dois é talvez o maior erro que a gente possa cometer aqui, né? Eu acho que o Urs pela primeira vez pode falar que ganhou do Ramon em alguma coisa, né? O que a gente tá vendo aí, cara, é um Urs Kalecinski que parece estar 2, 3 semanas de competir, né? Parece que é um cara que tá em rota de colisão para algum show e tal. E o Ramon, um atleta em off, né? Ponto. São 2 atletas em tempos totalmente diferentes, assim. O Urs, cara, pensa, o Urs é um cara que ele tá ali num nível de condicionamento bom e tal, e muita gente falava o tempo inteiro que, porque o Urs tem que ir para Open Bodybuilding, porque, meu Deus, ele não, o peso dele, não sei o que e tal. E quando a gente vê ele assim, cara, esse é o Urs Kalecinski, esse é o Uber Kalecinski, né, cara? Esse é o cara full blaster, mega cheio, sem se preocupar com peso, sem nada. É isso. Muito aquém do que a gente espera de um Open. Muito aquém. Mas longe, longe. Aliás, assim, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que eu vou ser alvo de crítica pra caramba. O Ramon também está muito aquém de uma Open Bodybuilding, eu vou explicar por quê. O Ramon, ele tem uma estrutura óssea menor do que a maioria dos atletas que ele compete contra. Quem já viu ele de perto sabe do que eu tô falando. O grande trunfo do Ramon é preencher essa estrutura com muito músculo. Esse é o grande trunfo do Ramon. Tá? Quem sabe, quem vê o Ramon de perto, quem já viu o Ramon, por exemplo, nos battles que eu gravei aqui, ele com o Urs, com o Wesley Vissers, com o Chris Bumstead, a gente vê, cara, que esses caras, com exceção do Urs, obviamente, tem uma estrutura óssea muito mais larga do que a dele, muito mais larga. E o que isso representa em bodybuilding? Quando você é um Classic Physique, pode ser que isso seja suficiente, e para o Ramon. Essa estrutura óssea para ele é suficiente para ele impactar tanto que ele já impactou a categoria, é um dos grandes reis da categoria. Isso acaba fazendo com que ele ganhe grande destaque. Quando a gente fala em Open Bodybuilding, a gente está falando que ele vai parar do lado de um cara tipo o Derek Lunsford, que é achatado, totalmente wide, com uma cintura escapular dessa largura. Ele vai competir com um Hadi Choopan, que tem a cintura escapular dessa largura. Ele vai competir contra um Samson Dauda, que tem a cintura escapular dessa largura. Andrew Jacked, Nick Walker. Cara, começa a ficar um cenário não muito favorável. Mas então não quer dizer que ele possa ser um bom atleta? Quer dizer que ele pode ser um bom atleta, sim. Phil Heath tem uma estrutura também, um frame ósseo. Ia pedir autorização para falar. O que você acha? Porque os dois têm uma estrutura mais ou menos parecida. O Phil também não era um cara com uma largura de cintura escapular muito grande e conseguiu preencher aquilo de uma forma, assim, muito impressionante. Você não acha que há um comparativo possível entre os dois? Sim, você está coberto de razão. É um frame extremamente parecido e eles têm valências físicas também muito parecidas. Mas
Quem garante que, além da compleição física, o Ramon também vai ter a mesma similaridade que o Phil Heath em construir massa magra ilimitadamente. Ah, não, mas o Rubens, quando ele solta, ele vai para cento e tantos quilos, continua seco e tal. Pessoal, vamos lá. Eu soltei um vídeo no canal ontem e a minha crítica ao Ramon, que é um menino que eu amo, respeito pra caramba, foi, cara, se ele tá em off nesse momento, o que eu senti falta do Ramon foi daquele aspecto estufado, sabe? Porque ele tá com um percentual de gordura ok pra off. Tem nada de errado com o off dele, que o off dele tá lindo, velho, percentual de gordura. Tá de boa. Ah, nossa, ele tá fofo. Não, cara, ele tá no percentual de gordura ok. Ele tá muito parecido com o percentual de gordura do Derek. Só que qual que é a diferença? O Derek tá entupido. Ele tá explodindo, que é como um off-season tem que parecer. Quando o off-season tá indo para uma direção como essa que o Ramon tá usando agora, claro, pode ser que a gente não tenha chego no time correto ainda. Sim. Quando o off-season tá indo para essa direção, com ele com um percentual de gordura mais alto e a musculatura um pouco menos densa do que deveria estar nesse momento, o que dá a impressão de que talvez o metabolismo dele não responda tão bem quando ele fazer a virada de chave para o pré-contest. Porque se o músculo não está tão entupido, tão denso, tão cheio, é porque o metabolismo dele não está suportando as calorias que ele está colocando para o crescimento. Porque se ele já está embaçando e não está enchendo tanto, quando ele virar a chave para começar a secar, pode ser que ele tenha que fazer cortes um pouco mais severos nas calorias dele para ele secar. Por quê? Porque ele não colocou tanta massa muscular assim. Como a gente ainda está numa distância razoável do Olímpia, você não considera que talvez ele possa estar numa fase da preparação absolutamente off, com pouquinho produto, treinando bem de leve, se estiver treinando, comendo também tranquilo, levando a fêmea dele para curtir um rolê na boate, comendo um temaki, sei lá, alguma coisa nesse sentido, considerando que ele... Pronto, ele já não é um menino inexperiente, ele já tem várias competições profissionais, ele é o vice-campeão do Olímpia. Então, nesse sentido, eu acredito que o pessoal que está envolvido com a preparação técnica dele sabe mais ou menos o timing para começar a acelerar ou não. Você acha que pode estar havendo, nesse exato momento, um time ruim para ele aparecer do lado do Urs e ele não está apresentando toda essa densidade porque ele está fazendo um off de tudo? Sim, eu concordo com você também. Aliás, no meu vídeo eu também falei isso. A primeira análise que eu fiz foi do que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo é um Ramon que podia ter impactado a audiência com um físico um pouco mais cheio, um pouco mais... Puta merda, meu gato. Deita aí então, meu irmão. Fica quietinho aí. Isso, boa. Muito bem, isso aí. Então ele podia ter impactado com um físico um pouco mais cheio. Mas... 22 anos preparando atleta me dão a oportunidade de fazer algumas análises diferentes, inclusive essa que você fez, que eu acho que está totalmente assertiva. Vamos pensar na cronologia dos fatos. O Ramon competiu no Mr. Olympia em 2023. Fez um período, um hiato, que ninguém sabe o que ele fez nesse tempo, e de repente, ninguém sabe o que ele fez, ninguém sabe como ele trabalhou, ele não apareceu. De repente, ele emenda 6 semanas de preparação para um Arnold. E apesar de muito bem, ele estava muito bem, as pessoas tentam, o físico dele acabou, ele estava bem, cara. Tava todo mundo esperando até a hora ali de anunciar o resultado, torcendo por ele, achando que era o suficiente para ele ganhar. Aí ele perdeu. Era uma dessas pessoas, eu falando também. Ao vivo, que tinha vencido. Foi suficiente para vencer, Eu também. Na minha cabeça, eu tava, Ramon não tá igual, mas ainda muito bom, e eu acho que vai vencer, né? Não venceu. E dali vieram todas as críticas que fizeram para ele. Já era, subiu para cabeça, não sei o que. Eu não acho que é nada disso. Acho só que ele teve um tempo menor de preparação do que ele deveria. Ponto. Então, se ele fez esse tiro curto do Mr. Olympia pro Arnold, é natural que ele esteja dando um tempo para algumas coisas. Ergogênicos, treinos muito intensos, cardios muito intensos, uma vida tão regrada assim. Esse cara precisa viver, pessoal. Tá? Ele é um ser humano normal, ele precisa desse tempo. O atleta só fica no alto nível porque ele consegue ver alguma recompensa, se não apenas o hype que ele ganha pela apreciação de vocês e o dinheiro que ele ganha. Ele precisa ter uma recompensa. Então eu concordo com o Ash. Talvez ele esteja nesse momento. Ele deva ter feito uma interrupção,
normal, correta de se fazer dentro de uma periodização, e talvez agora ele esteja o quê? Embalando de novo, colocando o pé no acelerador um pouquinho mais forte, e talvez ele vá chegar nesse aspecto que eu tô falando, que é o aspecto onde você tá com a pele grossa, sim, mas você tá full. Você tá que ser, meu irmão, o peito tá aqui em cima. É só você ver o aspecto do Derek Lunsford ali, que vocês vão entender o que eu tô falando, né? Do Andrew Jacket, vocês vão ver o que eu tô falando. O cara tá entupido, né? Todo mundo esperava por ver ele desse jeito. Não tá. Então cabe a análise do momento em que ele está, né? Das duas, uma. Ou o Ramon ainda chega nisso e dali para frente vai ter uma vida fácil no pré-contest dele, fazendo o trabalho como ele sempre fez. É bizarro a reta final do Ramon. Ele precisa de quantidade de alimentos e calorias que um ser humano normal não consegue comer em off, tá bom? Ou então, o físico dele realmente sentiu um pouco, tá um pouco cansado e o metabolismo dele tá resistente para segurar essa densidade toda ali. Como que a gente vai descobrir isso? A gente vai descobrir isso em poucas semanas, 4, 6 semanas, e a gente vai ter uma resposta bem interessante sobre como o físico vai dar, se ele, obviamente, nos der a honra de ver como que está a preparação dele. Eu tô achando que ele vai segurar esse shape aí, só vai ficar mostrando aquelas atualizações assim do antebraço, um pedaço do ombro, de longe, tudo até o Olímpia. Nós temos ainda 20 e tantas semanas até o Mr. Olympia. Eu acredito que ele tem a manha de segurar a onda até lá e não mostrar o shape para ninguém, igual ele fez a última vez. Sim, provavelmente. Agora, de novo, sobre a colocação da Open Bodybuilding, Ost, eu acho, sinceramente, que é um erro gigantesco a gente tentar empurrar esse menino para Open Bodybuilding, cara. Eu falo isso toda vez, em todas as oportunidades que eu tenho. Eu acho que o lugar dele é a Classic Physique. Eu acho que ele pode, sim, brincar de fazer shows na Open em alguns momentos da carreira dele e tal, mas parece que as pessoas forçam uma transição do Ramon e, cara, eu não acho, sinceramente, que ele teria um futuro de vitórias tanto quanto ele teve na Classic Physique, na Open Bodybuilding, e também não acho que ele é um cara que quer fazer isso. Quer fazer isso no sentido, não, eu vou botar o pé no acelerador e nós vamos até eu ser Mr. Olympia na Open Bodybuilding. Eu acho que a gente pode estar tirando a chance de construir um cara com uma carreira tão vitoriosa quanto a do Chris Bumstead na Classic Physique, porque tudo leva a crer que ele vai corrigir os pontos que ele errou no Arnold Classic. Ele tem um time muito competente, cara. Eu gosto muito das pessoas que trabalham com ele. E, quer dizer, gosto do trabalho, né? Não gosto muito do Cris Aceto, que eu acho ele bem chatão. Mas eu acho que eles são caras muito profissionais, e eu acho que ele vai corrigir. Eu acho sim que ele vence o Wesley Vissers e ele vai ser a grande ameaça do Chris Bumstead esse ano ainda assim. Eu concordo demais e concordo em dizer que os brasileiros têm uma mania de que se não vence, então tem que mudar de categoria. É o caso que eu vejo muito falando do Kaique. Não, porque o Kaique nunca vai dar em nada. Eu falo, como assim não vai dar em nada? O cara já venceu uns 10 Pro Shows. Cara, é uma realidade, velho. É um dos maiores da história. Ele já é um dos maiores da história, né? Um dos shapes mais pica que tem no mundo, cara. Todo mundo quer ter o shape do Kaique. Ele vai bem pra caramba na categoria. E a galera quer, não, mas isso não vai dar em nada. Porque a Classic Physique não é, a Men's Physique não é para ele. Mas, então, para quem que é, então? Porque, né? Se o cara tá sempre classificado, vão 70 atletas pro competir no Olímpia, o cara tá entre os 15 melhores do mundo. E o pessoal desconsidera isso, que é um puta mérito. E o caso do Ramon é pior ainda, porque ele é vice, né? Então, tá claro que ele é bom nessa categoria. Tá só faltando um empurrãozinho pro cara sentar no trono. E a galera quer ficar mudando em Open. É impressionante. Eu não consigo acreditar. Mas isso isso é comum, né? Até o Brandão realmente chegar no Mr. Olympia e conseguir o 10º lugar que ele conseguiu lá, todo mundo queria mudar ele pra Classic. Exatamente. Eu não consigo. De Classic se ele, sei lá, arrancasse uma perna, velho. Porque não tinha a menor condição dele competir na Classic Physique. Não, nada a ver. Sim, eu concordo que o shape dele é bonito, que daria um ótimo Classic há muitos anos atrás. Exato. Agora não faz o menor sentido. Né? Ele tá bem onde ele tá e
vamos considerar que ele nunca seja Mr. Olímpia. Tudo bem, ele vai continuar sendo o maior Open do Brasil durante muito tempo e vai marcar o nome dele na história e mais nada. E não precisa mudar para Classic para fazer isso de jeito nenhum. Com certeza, com certeza. Bom,